Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui do canal Israel no Caminho para ter um bate-papo gostoso com vocês sobre a Paraxá da semana. É uma coisa muito, muito boa, muito edificante para a gente. Hoje estamos aqui, eu, Alexandre Srabotnia, e a nossa querida Zilda Zivian. Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat Shalom a todos. Com alegria nós podemos trazer o estudo dessa paraxá. É isso aí, Shabbat Shalom mesmo. A Shabbat gente Shalom. precisa desse shalom que só Yeshua pode proporcionar. E a paraxá dessa semana chama Vayeshev, e habitou, né? É, a parte da Torá é o estudo de Gênesis 37, 1 até 40, 23. Na Haftará é Amós 2, 6 até 3, 8. Na Brit Hadashah, Atos 7, do 9 ao 16. E nos Terrilim, nos Salmos 112. Tem muita coisa, tem muito material para estudar. E se a gente for falar de tudo, umas 2 horas deve ser razoável. Mas nós não vamos falar tudo isso. Nós decidimos focar dessa vez num tema que a gente chamou de o futuro visto em sonho. Sonhar com o futuro. Não sei se algum de nós já sonhou com o futuro, sonhou com coisas que estavam por vir, mas nessa paraxá tem algo assim muito, muito, muito impressionante. Essa semana aqui e também acontece o Hanukkah, né? Dia 14 de dezembro, Hanukkah, mas nós não vamos falar disso aqui nessa nossa gravação, só o lembrete, né? É, Em Gênesis 37, ela começa assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Por isso que ele se chama E habitou, né? Sempre, normalmente, é a primeira palavra que aparece em cada trecho é que é o título da paraxá. E nessa paraxá, nesse capítulo 37 do Gênesis, o, o nosso amigo José teve dois sonhos importantíssimos, futurísticos, uma visão do futuro. O José tinha 17 anos de idade, ele era o filho mais jovem lá na verdade, tinha ainda o Benjamim depois dele, mas ele era o filho jovem de Jacó. E era o filho de Raquel. E Jacó amava muito a Raquel. E ele, consequentemente, amava muito a José, em detrimento de outros filhos, né? Versículo 3 aí diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Na nossa vida. A gente não pode estar demonstrando mais amor para um filho do que para outro, porque isso pode trazer consequências grandes. Mas José, com aqueles seus 17 anos, era um rapaz muito, muito legal, muito, muito voltado para Deus. Não sei o quanto ele conhecia nesse momento, mas ele se mostrou voltado para Deus ao longo do tempo. E ele teve dois sonhos. O primeiro sonho foi um sonho de os feixes de cereal estavam sendo juntados e eles eram no número equivalente aos irmãos dele e eles se dobravam a ele. Ele contou esse sonho para os irmãos e os irmãos ficaram bem bravos com essa história. Não bastasse esse sonho, ele teve um outro. Esse outro sonho foi um sonho onde o sol, a lua e as estrelas no número dos irmãos dele se dobravam perante ele. E ele foi e contou, não só para os irmãos, mas contou também para o seu pai. Seu pai virou assim, no versículo 10.
Ele virou assim: porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra, você que é o mais novo? Que negócio é esse, né? Os seus irmãos o invejavam assim de querer torcer o pescoço. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. O, o Jacó, ele deve ter refletido assim: por que será? Por que será que esse menino, esse rapaz, teve dois sonhos tão estranhos? Zilda, esse tipo de sonho, você acha que traz problemas? Depende, né? É? Porque, na verdade, no coração de José, foi algo assim que ele quis revelar para os irmãos com alegria, contar com alegria os sonhos. Ele também não tinha o entendimento disso, né? Mas, por outro lado, os irmãos viram isso de maneira contrária, com sentimentos muito ruins, não é? Já tinha aquele sentimento de um favoritismo aparente, né? Tanto é que já tinha ganhado um presente, uma túnica, a maneira como o Jacó tratava o José, porque também o José era diferente dos outros irmãos, né? Mas esses sentimentos foram se acumulando, né? Agora, que isso foi um sonho futurista, né? A gente vai ver na Paraxá e vai ver ao longo das outras que a gente vai estudar para frente, quanto isso foi um aviso, um sinal, uma revelação da parte de Deus, não é? Então, o que poderia ter sido algo positivo para a família, né? A família, os irmãos viram isso como uma coisa que, sabe, não vai dar certo, ele vai É ser uma o mais afronta, na favorito. verdade, né? Uma afronta, ele quer estar acima de nós, ele é o mais novo e está se achando o mais poderoso, né? O queridinho do papai, né? Como se fala, né? E Mas aí, eles ficou realmente muito mal, né? Oi? quiseram acabar com ele, pelo que eu lembro da história, né? Sim, na sequência aqui a gente vê, né? Que Jacó pede para o José encontrar os irmãos, não é? Para levar comida, estar mais próximo deles. E quando os irmãos viram José chegando, eles já olharam, né, a situação e falaram: lá vem aquele sonhador, né? Falaram um para os outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos, né? Então, tem toda uma situação ali. O Rubem era o mais velho, o primogênito, ele tinha responsabilidade sobre todos os irmãos, né? O Rubens falou: não, tentou livrá-lo da mão deles, não é? Não, não vamos tirar a vida dele, né? Não derrame sangue, joguem-no naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Aí, chegando José, os seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água, né? E aí a coisa foi andando de uma maneira horrível, não é? Que Judá tinha dito, então, a seus irmãos: que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão. É nosso próprio sangue, e os seus irmãos concordaram. E aí, na sequência, os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, não é? Seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Uhum. Legal. Então, Quer dizer, isso você era o vê as consequências, preço né, de um desse escravo na sentimento. época, né? Aham. Esse era o preço de um escravo. E ele foi vendido ao Egito, eu estava lendo aqui, em Gênesis 39 já. José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado. Quer dizer, ele foi escravizado, foi vendido. É,
E você vê a providência de Deus nessa história. Deus colocou o José na mão do capitão da guarda. E esse capitão da guarda, ele percebia as pessoas. E na sequência diz assim: E o Senhor estava com José e foi varão próspero. E depois, vendo, pois, o seu senhor, quer dizer, o capitão da guarda, que o Senhor estava com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Você veja a providência de Deus nessa história. Aquela altura ninguém sabia o que que aquele sonho significava. Se você olhar para esse quadro, você vai ver, em vez de José exaltado, está sendo José derrubado, massacrado. Só que Deus cuidava dele, Deus fazia tudo que ele fizesse, ele pegava e ele fazia prosperar. E o chefe dele, o chefe da guarda, ele era muito, tinha visão, tinha entendimento e falou assim: não, esse sujeito é diferente. Não é o meu Deus, mas Deus está cuidando dele, eu vou usá-lo até para fazer as coisas direito na casa dele. Foi isso que ele fez. Aí o que aconteceu, né? Essa história teve um fato estranho aí nessa história, que é a esposa do capitão da guarda começou a dar em cima do José. E esse negócio foi muito sério, ela acabou criando uma situação onde o José acabou sendo comprometido, ele se manteve firme, ele até falou para ela: não posso pecar contra o nosso Deus, o meu Deus, fazendo isso. E ela tinha tanta vontade de se relacionar com José que acabou criando uma situação onde o chefe da guarda mandou ele para a prisão. E se você quer saber, na prisão, Deus continuou cuidando do José. Deus continuou cuidando do José. Tudo que ele fazia é, continuava prosperando. Lá no versículo 20 diz assim: E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Quer dizer, era um lugarzinho melhor, né? Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, e do carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Quer dizer, na casa de Potifar, ele ficou encarregado de toda a casa. Aqui nesse cárcere, o José ficou encarregado de todo o cárcere, porque ele era alguém muito, muito especial, porque ele era cuidado por Deus. Que coisa boa, né? E, mas teve mais um episódio de sonhos aí, não teve, Zilda? Em Gênesis 40, né, um tempo depois, né, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao Senhor, o rei do Egito, e eles foram presos, não é? Mandou para aonde que o José estava guardando, né, aquele lugar, né? E eles tiveram um sonho, não é? E os dois tiveram um sonho, cada um contou como foi o sonho de cada um, e eles não conseguiram entender, né? E aí eles pedem para José para interpretar, né? Tiveram sonhos, mas não há quem os interprete. Então, tem essa passagem aqui interessante que, novamente, José é usado, com permissão de Deus, para interpretar, né, o sonho dos dois. E em 3 dias, esse sonho se concretizou. Não é? Eles, um
foi morto, né? Foi aniquilado, e outro foi solto e foi trabalhar novamente lá no palácio. E José pede: olha, você está indo embora, mas não esquece de mim, não é? Lembra de mim, né? E parece que ele não lembrou muito de Pois José, é. não, né? Pois é, eu estava vendo aqui o, o, o que aconteceu o José ele tinha também uma percepção muito grande, né? Lá no versículo 6 de Gênesis 40 diz assim: E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam perturbados. Então perguntou: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Quer dizer, aqueles dois sonhos dele, até agora ele não teve revelação do significado desses sonhos. Uhum, Mas uhum, esses dois sonhos, do padeiro e do copeiro, Deus deu a revelação para ele do que eram esses sonhos. E ele fez um prognóstico, né? Vamos dizer, um prognóstico aí porque Deus revelou para ele isso, né? Que o padeiro ia morrer e que o copeiro ia ser exaltado. Foi aí, como a uhum, Zilda falou assim, que quando ele foi exaltado, quando ele saiu do cárcere, José falou para ele: Olha, lembre-se de mim. Só que ele esqueceu dele, né? O copeiro mor não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Gente, esses sonhos como a gente viu, os dois primeiros que José teve, até agora não tem a revelação, tem uma visão do futuro. Nesses dois sonhos, que são o sonho do copeiro e do padeiro, a revelação aconteceu e o sonho se realizou em seguida. Em 3 dias, esse sonho se realizou. O padeiro foi morto e o copeiro foi exaltado para ir trabalhar com o rei. E ele tinha uma vaga lembrança do José, esqueceu, ele estava tão excitado que ia trabalhar com, com o rei de novo, estava feliz da vida e esqueceu do José. Mas Deus não esqueceu dele, porque quando você vai lá em Atos 7, já na Brita da Chá, é, ele fala, eu peguei 2 versículos, e os patriarcas, na verdade, são quem? Os filhos de Jacó, né? Movidos de inveja, venderam a José para o Egito, a gente viu isso. Mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria, inclusive ante de Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Então, na Brit Hadashah, ele já conta que a revelação do sonho aconteceu e a realização do sonho de José aconteceu, que ele acabou sendo exaltado, exaltado no Egito, exaltado para o rei do Egito. Mas eu não vou entrar nessa história, porque essa é a história das próximas Parashot, tá? Senão vocês vão ficar falando assim: ah, eu não preciso assistir a próxima Parashot. Precisa sim, precisa fazer parte disso. E eu acho que para a gente terminar, não sei se tem algum detalhe do Salmo 112 que você viu e achou interessante, Zilda. Eu Um acho que assim, versículo. que também faz parte dessa paraxá o Amós 3:7, não Hum, é? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas, não é? Esses sonhos, ele era um propósito, um plano de Deus, não é? E no Salmo 112, não é? Ele fala no versículo 4: a luz raia nas trevas para o íntegro, para aquele que é misericordioso, compassivo e justo. E José tinha isso, o seu coração era isso, não é? Então o Senhor sabia muito bem a essência de José, não é?
por que que José, porque Deus fazia esse tipo de revelação, né? Ou esses sonhos para José e não fez para os outros irmãos, né? É Então, isso aí. o que está dentro do coração, os sentimentos, o Senhor conhece a cada um de nós e sabe como nos usar Ele para conhece a planos e gente, né? propósito do Senhor. Ele conhece a gente, ele sabe o que passa na nossa cabeça, ele sabe o que nós vamos fazer, ele conhece o nosso coração. E eu diria a você, querido ouvinte, querido espectador, que nós temos que ter o coração voltado ao Senhor, porque Ele quer estar próximo com a gente, Ele quer ter um relacionamento com a gente. Você pode não ter tido um sonho, mas saiba que Deus tem um plano para você, para mim, para Zilda, para cada um de nós, para cada um de nossos familiares. E eu acho que eu gostaria de desejar um Shabbat Shalom muito especial para cada um de vocês, cheio da paz que vem de Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom. Shabbat com muito shalom. Amém.